Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a proteção auditiva relacionada ao risco físico ruído. É um risco muito comum de se encontrar em ambientes aí onde tem máquinas, equipamentos, e você que é profissional que trabalha na construção civil, que trabalha na indústria, na mineração, pode estar exposto a esse agente ruído e é importante saber como se proteger desse risco. Você que é profissional da área de segurança do trabalho, que é um técnico de segurança, um engenheiro, é importante entender de como proteger as pessoas que você atua ali dentro daquela organização. Então, nós vamos falar desse tema hoje, que é muito importante, fundamental, com relação à proteção auditiva. Então, algumas situações quando se fala de ruído, em nossa vida diária, em casa, no trabalho, quando a gente está viajando, se divertindo, existe ali inúmeras situações nas quais nós estamos expostos ao ruído. E existem coisas que a gente não precisa perder. A nossa audição é uma delas. Por isso que é fundamental a gente entender quais são os níveis de ruído que pode prejudicar a minha audição, por exemplo. Como eu posso me proteger? Quais os tipos de proteção que a gente pode utilizar? Como que a empresa pode fazer para diminuir os níveis de ruído dentro do ambiente de trabalho? Então, o trabalho, de forma geral, na maioria dos casos, ele se apresenta ali como uma situação mais perigosa em função de muitas máquinas e equipamentos ruidosos. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha com máquinas pesadas, com equipamentos dentro da construção civil, o próprio ambiente onde se tem a construção pode ter ali muitas máquinas e equipamentos ruidosos. A própria indústria automotiva, com máquinas estacionárias, vai ter também equipamentos que podem produzir ruídos ali acima do limite de tolerância. Então, ao longo do tempo, a gente pode ter situações como a perda auditiva da pessoa que fica exposta, por exemplo. Então, por isso que é fundamental a empresa ela fazer a medição desse ruído. Tem várias formas de medir, né? Hoje é muito comum a utilização do dosímetro, que é um equipamento onde você vai colocar no colaborador que está exposto ao ruído para ver quantos decibéis que ele está exposto por dia. E é muito importante fazer essa medição para a empresa saber se está acima ou não do limite de tolerância, do nível de ação, que a gente vai falar dentro desse treinamento. E é fundamental você que está trabalhando em uma empresa e essa empresa fornece os equipamentos de proteção individual, registra na ficha de EPI, utilizar de forma correta o equipamento de proteção individual. O alto volume das caixas de som, por exemplo, o trânsito agitado das grandes cidades e o local ruidoso do trabalho são alguns dos motivos que nos levam, com o tempo, a perder a sensibilidade da audição e a sentir, por exemplo, a necessidade de aumentar o volume da TV. Então, o ruído não é só do ambiente de trabalho. Às vezes tem pessoas jovens aí que já chegam para trabalhar dentro de uma empresa ou organização com perda auditiva. Isso por quê? Devido, hoje é muito comum, né, os fones de ouvido. Esses fones de ouvido aí têm um volume alto, a pessoa consegue colocar em volumes altíssimos ali para escutar música, para escutar alguns tipos de games, jogos, e isso pode fazer com que aquele jovem ele tenha uma perda auditiva significativa antes mesmo de ingressar dentro das empresas no ambiente de trabalho. Por isso que todas as empresas que têm ali a exposição a ruído, ela vai realizar o exame de audiometria nos colaboradores para verificar se aquele colaborador, antes dele ser admitido, ele já tem alguma perda auditiva. E é fundamental essa realização da audiometria justamente para a empresa verificar se dentro da organização, por causa ali dos seus equipamentos, o colaborador tem algum tipo de perda. Então, quando a pessoa, por exemplo, está em casa, aumenta o volume da TV, né, ou pedir para os amigos para que falem mais alto, porque não está ouvindo o que as pessoas dizem, são sinais aí que ela já está com algum tipo de perda auditiva e é importante ali procurar um auxílio médico para verificar da onde que está tendo essa fonte, por que a pessoa está tendo essa perda auditiva. Então é fundamental esse tipo de controle. É importante nós conhecermos o risco. Quando a gente fala do som, o som de forma geral é uma vibração que se propaga pelo ar em forma de ondas e que é percebida pelo ouvido humano. Então, o som, a gente considera que é uma sensação muito agradável, até que ele seja ali no nível suportável, que não vai irritar.
Você já percebeu quando está conversando com uma pessoa, a pessoa começa a falar muito alto? Isso irrita. Quando a pessoa grita com a gente, por exemplo, aí o som ele torna-se um som desagradável. Então, ele pode ser mais ou menos perigoso dependendo da sua frequência, a frequência que ele vai estar ali, o tempo, e a sua intensidade. Isso é muito importante. Por isso que é fundamental, quando a gente está em algum ambiente, né, ruidoso, fazer as medições. Por isso que é fundamental, a pessoa que utiliza fone de ouvido, por exemplo, a frequência e a intensidade que ela fica ali utilizando aquele fone vai determinar se ela vai ter uma perda auditiva ou não. O ruído já é diferente. O ruído é um som que ele prejudica a saúde humana, que causa sensação desagradável e irritante. Ou seja, quando você está num ambiente que você vai ter máquinas e equipamentos ali acima de 80 decibéis, você já vai perceber que é um som desagradável. Acima de 85 decibéis, num período aí de 8 horas diárias, se a pessoa não tiver, por exemplo, uma proteção auditiva, ou um protetor auditivo, né, de silicone, ou um abafador de ruído, ela vai ter uma perda auditiva. Além disso, o grau de risco também depende de outros fatores, como tempo de exposição e muitos outros. Então, esse tempo de exposição também, ele é determinante. Então, às vezes, por exemplo, eu vou numa fábrica ali que tem 85 decibéis e 86. Se eu ficar ali meia hora, uma hora, é importante eu utilizar o meu protetor auditivo. Mas se de repente eu não utilizar, eu fiquei um tempo muito pequeno, então eu não vou ter perda auditiva nesse momento. Então, por exemplo, quando a gente fala da frequência, a frequência ela é medida em hertz, que tem esse símbolo aí do H maiúsculo e o Z minúsculo. É a quantidade ali de ondas de um som propagado no tempo ali de 1 segundo. Tanto é que quando a gente vai fazer as medições de ruído, leva essa questão de 1 segundo em consideração. Os sons ali de baixa frequência são chamados de graves e os de alta frequência de sons agudos. O nosso ouvido é mais sensível em determinadas frequências do que em outras. Quando a gente fala da intensidade, a intensidade ela já é medida em decibéis, em decibel, na verdade. É a força ou pressão que o som exerce nos nossos ouvidos. É conhecido como altura ou volume, medido aí em decibéis. Um lugar tranquilo tem sons de baixa intensidade. Quando a intensidade alcança altos valores, o som se transforma em risco para o trabalhador, colocando em perigo a sua audição. Então é fundamental ter esse controle, conhecer, entender a diferença de frequência, de intensidade, para você saber com o que você está lidando. Aqui nós temos aqui alguns fatores que influenciam os riscos, que a gente vai falar um pouquinho de cada um a partir de agora. Por exemplo, o tempo de exposição. Quanto maior o tempo, maior o perigo. Eu dei o exemplo aqui. Às vezes eu vou para um local com um ruído alto, né, com a intensidade alta em decibéis, que é medida em decibéis, lá 87, 88. Se eu fico pouco tempo ali, né, o meu risco é maior, né? Se eu ficar, por exemplo, ali 8 horas naquele ambiente sem proteção, o risco de eu ter uma perda auditiva ele aumenta. O tipo de ruído, por exemplo, o ruído ele pode ser contínuo, que é o ruído sem parar. É um ruído, uma linha de produção que não para. É aquele ruído ali contínuo. Intermitente, que ocorre de vez em quando. Então, por exemplo, uma fábrica de pipoca, né? Quando está na produção ali da pipoca doce, por exemplo, tem ali um estrondo, aquele ruído ali intermitente, né? Que acontece de vez em quando. É muito comum também em algumas empresas, né? Por exemplo, um gerador, por exemplo, quando ele entra em operação, aí depois ele para. É um tipo de ruído intermitente. E o de impacto, ele ocorre também de repente. Né? O ruído de impacto, a gente pode dar um exemplo de uma mineradora, na hora que tem uma detonação ali da rocha. É um exemplo de ruído de impacto. Aí nós podemos falar dos riscos das lesões no ouvido, que são causadas aí por problemas anteriores no ouvido, infecções e também inflamações. Então é importante, principalmente, a pessoa que vai usar aquele protetor de silicone que é inserido, ou o próprio protetor de espuma que é inserido no ouvido, tem que ter cuidado com relação à limpeza daquele protetor. Pode ali colocar algum tipo de sujidade, algum tipo de situação que pode ocorrer uma inflamação ou até mesmo uma infecção. Tem pessoas também que têm a questão da sensibilidade individual,
que varia de acordo com a idade, com a resistência do organismo de cada pessoa, ou seja, tem colaboradores que não conseguem se adaptar ao protetor auditivo de silicone, aquele que insere dentro do ouvido. Incomoda. Então, o recomendado é utilizar o protetor tipo concha, porque ele não é inserido dentro do ouvido, ele vai abafar, né, a parte externa aqui do ouvido e ele facilita bastante, né, para não ter esse tipo de problema com sensibilidade individual. A distância da fonte ruidosa, quanto mais próximo, maior o perigo. Então, imagina que você está num show, numa festa, e está próximo ali das caixas de som. Você vai ter um incômodo muito grande, vai ter uma sensibilidade ali, e acaba que vai te incomodar, você rapidamente vai querer sair daquele local. Ou se você ficar, você vai ter dores de cabeça no outro dia, né? Vai ter problemas para dormir. Então, a distância da fonte ruidosa é importante a gente entender e ter um controle maior e ter a medição daquele local, por exemplo, quando é dentro de uma indústria, quando é dentro de uma fábrica que vai causar esse ruído. E a intensidade. Quanto maior a intensidade, maior o risco para o trabalhador. Então, nós temos aqui essa tabela que mostra os limites de tolerância de acordo com a norma regulamentadora número 15, que é o tempo de exposição para ruídos contínuos ou intermitentes. Veja bem, aqui do lado esquerdo nós temos o nível de ruído em decibéis. Por exemplo, 85 decibéis, máxima exposição diária permitida, 8 horas. O nível de ruído, né, 98. Então, nós temos, por exemplo, na medida que a gente vai verificando aqui, ó, quanto maior o nível de ruído, menor a máxima, a exposição diária que eu posso ter. Então, 86 decibéis, 7 horas, 87, 6, 88, 5, 89, 4 horas e meia, e assim por diante. Aí chega do lado de cá, 98, eu posso ficar no máximo 1h15, 100 decibéis, 1 hora, 102, 45 minutos. E, por exemplo, 115 decibéis, que é um ruído muito alto, 7 minutos. Então, nós temos essa tabela que mostra, né? Então, que a partir de 85 decibéis, para a exposição contínua de 8 horas por dia, o ruído se torna ainda mais prejudicial. Nessas situações, é obrigatório o uso do equipamento de proteção auditiva. Ou seja, passou de 85 decibéis, é obrigatório o uso do protetor auditivo. Na verdade, esse é o limite de tolerância. Mas quando a gente fala de nível de ação, se eu fiz a medição de ruído dentro da empresa, passou de 80, eu, como uma medida preventiva, como a promoção da saúde, eu já devo fornecer o protetor auditivo. Por quê? Aquele ruído, se ele já chegou a 80, ele pode variar para cima ou para baixo. Então, é importante a empresa já fazer o fornecimento do protetor auditivo. Então, é muito importante a gente, né, identificar essa tabela, lembrando que essa tabela mostra, né, que a máxima exposição diária, né, com relação se a pessoa não estiver, por exemplo, utilizando o protetor auditivo, tá? Essa máxima exposição. Então, a partir do momento que deu 85, eu já forneço o protetor e isso já vai me dar uma garantia para fazer a promoção da saúde. E você que é um colaborador, entender isso é fundamental. Por quê? A partir do momento que você está exposto a um ruído acima de 85, você tem que utilizar o protetor auditivo para evitar essa perda auditiva. E é importante também, além do fornecimento do protetor auditivo, ou seja, o silicone de inserção ou abafador de ruído, é fundamental também o registro desses equipamentos de proteção individual na ficha de EPI do colaborador. Você que é colaborador recebeu, tem que assinar a ficha. E também a periodicidade de troca. Tá? Então, geralmente, um protetor de silicone ele vai durar ali 3 meses, né, a vida útil dele. Mas pode ser que tenha que trocar antes, porque perdeu ou porque ele tem algum tipo de defeito. Já o protetor tipo concha varia de 6 a 12 meses, depende aí do cuidado que o colaborador tem em utilizar aquele equipamento de proteção individual. E um detalhe importante, que o protetor tipo concha, ele tem uns kits de troca. Você pode substituir ali os kits, né? É lógico que tem que ter um profissional de segurança para estar fazendo isso, mostrando como faz a limpeza e a higienização desses equipamentos aí de proteção individual. Então nós temos aqui, ó, quando se fala de níveis de acima de 140 decibéis, pode causar ali a ruptura do tímpano. Então, por exemplo, temos os exemplos aqui, ó,
desse termômetro que mostra, por exemplo, quando eu estou no local que tem um som leve, audível, muito baixo, por exemplo, quando eu estou num lago, pescando, por exemplo, na roça ali, num local onde tem ali os passarinhos, né, os animais apenas, eu vou ter ali uma média de 20 decibéis, que é um lugar tranquilo, sereno, você fica muito light naquele local. Quando eu estou, por exemplo, aí eu considero como ruído muito baixo. Quando é um ruído moderado, é um som de lugar tranquilo. Chega ali a 40, 40 e 50 decibéis. Ou seja, pode ser um escritório, uma sala ali onde não tem muitas pessoas. Quando eu tenho ruído considerado alto, um ruído normal de uma cidade, ele fica ali entre 70 e 80 decibéis. Um trânsito, por exemplo, né, onde tem caminhões, máquinas, equipamentos, carretas, pessoas trabalhando, ele vai chegar ali entre 70 e 80 decibéis. Um ruído muito alto é quando tem exposição prolongadas, que pode causar perda auditiva. Aqui a gente tem um exemplo de um trabalho com lixadeira, betoneiras, máquinas rotativas, que pode chegar aí entre 80 e 90 decibéis. Quando se fala de um ruído ensurdecedor, o ruído neste nível causa sensação de extremo desconforto. A pessoa está com um martelete, por exemplo, pneumático, ou uma perfuratriz dentro da mineração, um ruído muito alto, ele fica entre 110 a 100 decibéis. O ruído que é doloroso é um ruído ali entre 110 até 130 decibéis, já chega a doer o ouvido se não tiver uma proteção. Dependendo da situação, até mesmo com a proteção, você vai ter um incômodo. Então, para a maioria das pessoas, este é o nível onde há um início de dor, começa a doer o seu ouvido. E o de 140 é insuportável. Uma simples exposição pode causar perda auditiva permanente. Então, aqui a gente consegue ter uma noção do que é o ruído, os locais onde tem essas características de ruído baixo, médio, alto, ensurdecedor. É importante você que está participando desse treinamento, comece a entender que o local onde você trabalha, qual a característica desse local? Pela característica do local, você já consegue saber qual tipo de ruído que você tem, mais ou menos em decibéis. Mas o que vai garantir isso é a medição. Procure saber quantos decibéis que tem na sua área, procure o técnico de segurança. Você que é técnico de segurança, passa a informação para o colaborador da quantidade de decibéis de exposição que ele tem ali e por que é importante ele se proteger. Não somente o fato de fornecer um protetor auditivo e ele colocar. Ele tem que saber o porquê, o que pode ocasionar, quais são as consequências aí. Então, a gente tem aqui os efeitos do ruído à saúde. A partir do momento que eu não me protejo e eu estou exposto a um ruído, né, que pode prejudicar a minha saúde, eu vou ter problemas na comunicação. É o primeiro sintoma visível. As pessoas mais idosas, a gente percebe, pessoas ali com acima de 75, 80 anos, às vezes, que trabalhou muito tempo em alguma indústria, geralmente vai ter ali uma perda auditiva. E a gente tem dificuldade de conversar com essas pessoas. Então, você que está exposto a ruído, pode ficar da mesma forma se não se proteger. A pessoa ali vai ter baixa concentração, às vezes vai fazer uma prova, vai fazer um trabalho ali que depende, né, de concentração, ela vai ter esse efeito à saúde, que é prejudicial. Um desconforto também, cansaço, nervosismo, a pessoa não sabe por que está nervosa, exposição a ruído sem proteção, baixo rendimento no trabalho e também pode levar a pessoa a sofrer ali acidentes no ambiente de trabalho ou até fora dele. Aqui a gente tem alguns outros exemplos, né? A mulher, por exemplo, ela pode ter alterações menstruais. A mulher que está exposta a ruído sem proteção, ela pode ter esse tipo de alteração. E o homem, ele pode ter ali uma impotência sexual. Ou seja, a gente percebe que não é somente a surdez, a perda auditiva. São outros efeitos no organismo que podem prejudicar, né, a parte fisiológica, tanto do homem quanto da mulher. Insônia, é muito comum a pessoa não conseguir dormir. Zumbidos no ouvido, o estreitamento dos vasos sanguíneos e o aumento da pressão sanguínea também, a contração dos músculos, ansiedade e tensão. Então, são diversos problemas que podem afetar a nossa saúde com relação à exposição ao ruído sem a proteção adequada. Aqui nós podemos ver uma imagem de como funciona o nosso ouvido. Aqui o aparelho auditivo, né, que é muito importante,
e ele é muito delicado, um sistema através do qual nós podemos perceber e sentir as vibrações e ondas sonoras do ambiente. Então, para que ele serve? Basicamente, para transformar as ondas em impulsos nervosos que chegam até o nosso cérebro, onde são interpretados e entendidos. Então, à medida que conhecemos seu funcionamento, nós vamos descobrir aí o quanto é importante proteger do ruído que nos cerca. Às vezes, a perda auditiva, principalmente pelo ruído contínuo, ela é gradativa. A gente nem percebe que está ficando surdo. Por isso que é importante a gente nos proteger. Ainda falando, né, como funciona o nosso ouvido, o canal auditivo, os pelos e o cerume, né, a famosa cera encontrada no canal auditivo, são as defesas naturais do organismo que servem para proteger o ouvido de poeira, sujeiras, etc. Então, por isso que é importante, às vezes a pessoa está com muita cera, procurar um especialista ao invés de tirar aquela cera ali, que ela é uma proteção. Porém, não existe uma defesa natural contra o ruído, por isso é importante prevenir. A cera ela não vai proteger do ruído. Ela é uma proteção natural, mas ela não protege do ruído, tá? O nosso sistema auditivo pode ser dividido em 3 partes, que é o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. Como é que funciona o nosso ouvido? Aqui nós temos, por exemplo, o nervo auditivo. Vamos falar da parte externa primeiro. O ouvido externo, né? O ouvido externo, ele é formado pela orelha, canal auditivo e tímpano. A orelha e o canal auditivo recebem e captam aí as ondas sonoras, canalizando-as até o tímpano. Quando a onda sonora bate no tímpano, ele vibra e passa essa vibração para o ouvido médio, né? Então, a gente tem o ouvido externo, chega no ouvido médio. Ele é composto de 3 delicados ossos chamados martelo, bigorna e estribo. A vibração do tímpano faz com que eles batam uns contra os outros, conduzindo essas vibrações para outra membrana, a janela oval. Aí aqui nós temos aqui a cóclea, né, que é onde ocorre a perda auditiva induzida pelo ruído, pois ela destrói as células auditivas, as quais não podem ser recuperadas. E tem aqui também atrás o nervo auditivo. Ele transmite impulsos nervosos ao cérebro, transformando em sensação auditiva, ou seja, nos permitindo interpretar o som. E por último aqui, o ouvido interno. Ele compõe-se dos canais semicirculares e da cóclea. A cóclea é cheia de células auditivas, que são minúsculas pelos parecidos com os cílios dos olhos, né? Ela tem os pelos parecidos com os cílios dos olhos, muito sensível. Quando a janela oval se move, a cóclea possui um líquido que desliza sobre as células auditivas que estimulam o nervo auditivo. O que é importante a gente falar de como funciona no ouvido? É importante porque a gente tem que ter cuidado, porque é um órgão muito sensível. E a partir do momento que eu tenho ali a ruptura ali, né, da cóclea, é muito complicado. A pessoa vai ter uma perda auditiva ali e vai ter muita dificuldade depois para recuperar parte da audição. Tá? Por isso é importante a gente entender como é que funciona. Aqui nós temos, né, o canal auditivo, a imagem dele, a orelha, o martelo, né, parece um martelo mesmo, a bigorna, o estribo, os canais semicirculares, janela oval, órgãos de equilíbrio, a tampa de eustáquio e o tímpano, né? É muito comum o pessoal falar, estourou o tímpano, porque sofreu um ruído de impacto ali, estourou, e a pessoa vai ter uma surdez, certo? Então, pessoal, é fundamental, quando nós trazemos esse tipo de conteúdo aqui, para mostrar principalmente a questão da proteção auditiva, porque o ruído é um risco muito comum em indústrias, na construção civil, na mineração. Então, você que trabalha no local que tem ruído, é fundamental se proteger. Não somente quando passa um profissional de segurança, você coloca o protetor auditivo, não. A proteção é para você. A empresa ela tem a obrigação de fornecer, de exigir o seu uso, mas não tem como a empresa vigiar 100% da sua jornada de trabalho. Então, é fundamental a conscientização e entender que, como a perda auditiva ela não é uma perda, ela não acontece do dia para a noite, você vai ficando surdo sem perceber. Então, por isso que é fundamental se proteger. Então, esse é o conteúdo que nós queríamos trazer para vocês hoje, o risco físico, o ruído, como se proteger, os tipos de protetores, como é que funciona o nosso ouvido, como é que é o som, como é que é o ruído, como é que é a intensidade, a frequência.
é fundamental entender. É lógico que é um conceito, às vezes, mais complexo, mas você, colaborador, você, profissional de segurança, tem que entender que, a partir de 80 decibéis, eu devo fornecer o protetor auditivo, eu devo ter o controle, eu devo exigir o uso do protetor, eu devo entender como funciona a vida útil do protetor auditivo. E, principalmente, eu tenho que monitorar o ambiente de trabalho. Quantos decibéis? Eu tenho que medir isso de forma efetiva, com aparelhos calibrados, com aparelhos aí que são registrados aí pela empresa e que são aparelhos que podem, né, ser confiáveis para o profissional de segurança habilitado para fazer essa medição dentro do ambiente de trabalho. Pessoal, se você gostou de conteúdos como este, curta, compartilhe, é muito importante a sua participação aqui no nosso canal, faça o seu comentário, a sua contribuição, a sua crítica, a sua pergunta e muito obrigado, um forte abraço, até o próximo treinamento sobre saúde e segurança do trabalho.